Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, na noite de ontem, segunda-feira, o último relatório gerencial do VGHF11 ele saiu, então já ficou disponível aí para os investidores poderem ler. Eu estava lendo aqui e tem algumas novidades nesse novo relatório gerencial, especialmente que o fundo ele sofreu um calote de um dos seus devedores. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir qual o impacto ou se não haverá impacto na cotação e na receita do VGHF11 os meses à frente, devido a esse calote que ele sofreu. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Deixe nos comentários se você investe no VGHF11, quantas cotas que você tem atualmente, e deixe seu like também, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao canal, beleza? Antes, vamos ver aqui como é que está a cotação do VGHF11. Então, ele está sendo negociado a R$ 8,84. Seu dividend yield anualizado está aqui de 13,51%, P sobre VP está de 0,98% e ele tem uma liquidez média diária na casa aqui dos 4 milhões. Atualmente o VGHF11 é um dos maiores fundos imobiliários de base 10, ele tem um patrimônio aproximado aqui de 1,5 bilhão de reais. O seu preço justo seria aqui os R$ 9,06, porém ele está sendo negociado a R$ 8,89. E se descermos mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o seguinte, que seu último rendimento pago para os seus cotistas foi no valor de 9 centavos por cada cota, que é exatamente o valor que ele tem pago aqui nos últimos 3 meses. Podemos notar também que os seus rendimentos caíram, né? De 2022 até agora 2024, houve aí uma baixa nos rendimentos que ele paga aos seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório gerencial do VGHF11, ver como o fundo ele se desempenhou nesse último mês de junho de 2024. Então aqui ele menciona o seguinte, que o fundo encerrou o mês de junho de 2024 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 145 diferentes ativos, num total investido de 1,5 bilhões de reais. Ele menciona que ainda no final do mês, o fundo possuía um total de 69,5 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, que são as operações compromissadas reversa, ao custo de CDI mais 0,74% ao ano. E descendo aqui, ele menciona sobre algumas movimentações que ocorreram no fundo durante esse último mês de junho. Então ele menciona o seguinte, em relação às alocações, ao longo do mês de junho, foram adquiridos um total de 25,1 milhões em ativos e vendidos um total de 15,1 milhões, uma compra líquida aí de 10 milhões de reais. E aqui embaixo, pessoal, a gestão ela comenta sobre a situação de calote. Então ela diz o seguinte, nesse mês, no caso no mês de junho, os CRIs da Celina, que são 4 CRIs que atualmente essa devedora tem, em conjunto que representa aqui 1,8% dos ativos do fundo, não receberam pagamento de juros, entrando assim em situação de calote. Ele menciona que os CRIs da Celina representam uma dívida corporativa da operação brasileira da rede de hotéis Celina e conta com o aval de algumas operações da marca em outros países. Ele menciona que a gestora, no caso a Valora, tem tomado as medidas cabíveis para tentar solucionar essa situação. E se descer mais um pouquinho aqui, ele menciona sobre outra situação de calote, né? Ele menciona o seguinte, que no início do mês de julho, os CRIs Guaquirus, que representa 0,7% do PL do fundo e tem como devedoras 2 SPS e garantidora, a incorporadora Acripan, não pagou a parcela de juros, ficando também em situação de calote. Ele menciona que esse CRI conta com alienação fiduciária já registrada de 2 terrenos na cidade de São Paulo com valor de avaliação que representa 137% do valor da dívida de alienação fiduciária das cotas das SPS devedoras. Então a mesma situação de calote que ocorreu lá no VG11, que eu até mencionei essa semana durante um vídeo, aconteceu aqui também no VGHF11. Ainda bem que são exposições pequenas, né? Nessa primeira devedora aqui, a Celina, que corresponde aos CRIs, representa aqui 1,8%, esses 4 CRIs. E com respeito a esse outro CRI aqui, representa aqui 0,7%. Ainda bem que o VGHF11 ele não é tão concentrado como outros ativos, né, da Valora. A gente pode ver até aqui, o seu portfólio de CRIs. O que ele tem maior exposição é justamente aquele ativo da mesma gestora, que ele tem aqui 3,20% do PL está investido nele. Então, o VGHF11 ele não tem concentrações, e esse é um ponto positivo, né? Que imagine se ele tivesse uma concentração, assim como o VG11 tem, assim como o VGA11 também tem. O impacto seria realmente muito grande, isso seria muito negativo para o fundo em si.
Aqui também, pessoal, a gente pode ver com respeito ao demonstrativo financeiro do fundo referente aqui ao mês de junho de 2024. Lembrando que o fundo ele distribuiu 9 centavos por cada cota. Então aqui podemos ver o seguinte, que o fundo ele teve uma receita total aqui de 16,8 milhões de reais, que foi uma receita bem menor do que nos meses anteriores. Podemos ver aí a grande diferença. As suas despesas somou o valor aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui. As despesas somaram o valor de 2,4 milhões de reais. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ficou com um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de 14.441 mil reais. E o fundo ele distribuiu em rendimentos o valor de 14.824 mil reais. Então, durante o mês de junho, ele gerou uma receita um pouco menor do que o valor que ele distribuiu em rendimentos. Porém, como ele tinha resultado acumulado para poder distribuir aos seus cotistas, ele usou esse resultado acumulado para poder conseguir aí pagar exatamente esses 9 centavos por cada cota. Ele mesmo menciona aqui, que no início do mês de junho ele tinha resultado acumulado de 2,8 milhões de reais, então ele usou ali aproximadamente os 400 mil reais e ainda tem um resultado acumulado aqui de 2.469 mil reais, o que representa aproximadamente aqui 1 centavo por cada cota. Então ele pode continuar usando aí esse valor para poder manter esse patamar de 9 centavos por cada cota em rendimentos para os seus cotistas. Então pelo menos por agora não existe a expectativa do VGHF11 ele aumentar os seus rendimentos, para 10, 11 centavos, assim como era o objetivo do fundo, O fundo ele mencionou que fez aquelas ancoragens lá, especialmente para poder conseguir aumentar os rendimentos, mas até agora não houve aí muito resultado. Com respeito a como o fundo ele investe o seu patrimônio, podemos ver que o CRIs continua sendo seu principal investimento, que corresponde aqui a 58,7% do seu patrimônio está investido nele. Ele também investe pesado aqui em cotas de outros fundos imobiliários, aproximadamente 35,7%. Ele também investe em SPE, 3,9%, em FITICs, 1,4%, e uma pequena porcentagem aqui está em ações, 0,3%. Com respeito aos seus CRIs, ele usa aqui dois indexadores, que é o índice IPCA. Ele usa aqui no índice IPCA 3 variações desse índice. Ele também usa aqui o índice CDI. Porém, seu principal aqui é o índice IPCA. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver que ele usa duas estratégias. Podemos ver sua alocação por estratégia de ativo-alvo. Então, ele usa aqui essa estratégia chamada valor, que corresponde a 32,8% do seu patrimônio. E nessa estratégia tem aqui, em especial, ações, FIIs, FITICs e SPE. Então, provavelmente, é o tipo de estratégia que ele tende a ganhar com a valorização dos ativos, para depois realizar, assim, ganho de capital. E tem essa outra estratégia aqui chamada renda, que corresponde a 67,2% dos seus ativos, que é, em especial, CRIs e também FIIs. O principal objetivo dessa estratégia é a geração de renda mensal. Um pouquinho mais aqui embaixo a gente pode ver as movimentações que ocorreram durante o mês de junho. Então, como eu havia mencionado, ele comprou ativos e também vendeu ativos. Com respeito a fundos imobiliários, ele comprou aqui 2 novos ativos. Podemos ver que ele investiu aqui 13 milhões no fundo imobiliário TGAR11 e também comprou aqui quase 8 milhões do fundo imobiliário VRTM11, que é um fundo que eu não conheço. E tem outros 2 ativos aqui que ele realizou a venda. Então mostrou assim que o fundo ele aumentou sua posição em cotas de outros fundos imobiliários. Então, pessoal, praticamente foi isso que aconteceu no VGHF11 nesse último mês de junho. Então, o fundo ele sofreu aí situações de calote, como eu já mencionei, desses CRIs aqui da Celina, que representa atualmente 1,8% do seu PL atual. Então, não é uma exposição muito elevada. Então, o impacto financeiro vai ser pequeno na receita do VGHF11. Pelo visto aqui, essa notícia não abalou a cotação do fundo, Podemos ver que continua praticamente a mesma coisa. Porém, essas duas situações de calote que ocorreram, tanto nesses CRIs aqui da Celina, como nesse outro aqui embaixo, que representa aproximadamente 0,7% do PL do fundo, que somamos aí vai dar aproximadamente 2,5% de PL, isso daí provavelmente vai impedir o fundo de conseguir aumentar os rendimentos. Só se o fundo futuramente realizar aí um ganho de capital, vendendo cotas dos seus fundos imobiliários. Como a gente viu aqui também no seu demonstrativo financeiro, o fundo ele gerou uma receita um pouquinho menor do que o valor que ele distribuiu em rendimentos. Então ele teve que pegar o seu resultado acumulado que ele tinha para poder distribuir aos seus cotistas. Então dessa maneira que ele conseguiu manter aqui o seu patamar de rendimento de 9 centavos por cada cota. E ele ainda tem um resultado acumulado aqui que representa
aproximadamente 1 centavo por cada cota. Então o fundo ele não vai conseguir aí aumentar os seus rendimentos como era a expectativa da gestora, né? Aumentar para 10, 11 centavos por cada cota. Como eu mencionei, só se o fundo ele realizar um bom ganho de capital através dos seus CRIs, ele conseguindo vender algum CRI com um lucro muito bom, ou também se ele vender cotas dos fundos imobiliários que ele investe com ganho de capital. Aí sim, talvez ele consiga aumentar um pouco os seus rendimentos. Beleza? Deixe aí nos comentários, pessoal, se apesar dessa situação de calote, você vai continuar investindo aí no VGHF11 ou não, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.